E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio de podcast do Chão à Gestão, o podcast que ajuda você que trabalha na área industrial a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, o nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, tudo bem, turma? Show de bola. Hoje eu e o Zé nós vamos trazer uma pauta bem legal para vocês aí, que é sobre criar as oportunidades para crescimento na sua carreira, tá? Muitas das vezes a gente, como funcionários ali no chão de fábrica, ficamos esperando, né, as coisas acontecerem, todos os astros se alinharem para a gente conseguir ali pleitear algum aumento, algum crescimento na carreira. E quando isso não acontece, a gente fica estagnado. Conforme o tempo vai passando, isso vai nos frustrando. Então a gente vai falar um pouco de vocês, como nós passamos por isso no passado, os erros e os acertos que nós cometemos, e como você que está no chão de fábrica hoje e quer crescer na carreira, pode encurtar esse caminho que nós demoramos um pouco aí, né? Mas antes de começar o assunto, Zé, e aí, Zé, assunto legal esse, né? Acho que a gente cometeu bastante erro no passado, até a gente conseguir chegar ali ao tão almejado cargo de gestão. Então hoje a gente consegue vir aqui e trazer alguns insights bem legais para a turma aí, né? Não, com certeza, cara. Isso aí é fato. O tanto de pontos que a gente deixou de fazer, de construir oportunidades, né? Perfeito. Vamos lá, Zé. Lembrando aqui da nossa época de chão de fábrica, né? Então, para quem está nos ouvindo a primeira vez aí, eu e o Zé nós começamos a trabalhar na carreira industrial, tá? Na área de manutenção dentro das fábricas, dentro das indústrias. Eu, particularmente, comecei como eletricista, trocando lâmpada dentro das empresas. Hoje eu sou gerente de manutenção de uma das maiores redes de varejo de Minas Gerais. O Zé também começou no chão de fábrica ali como técnico em elétrica também, coincidência, né? Ele é elétrico mecânico de formação. Exato. Fez a faculdade, virou engenheiro, custou, depois de formado ainda conseguiu um cargo de gestão, conseguiu quebrar essa barreira e hoje já subiu ali alguns degraus também e consegue hoje trazer alguns insights, né? Alguns caminhos que nós percorremos, outros não. E, Zé, e quando a gente estava no chão de fábrica, uma das coisas que era tão claro para mim, tão óbvio para mim, eu vou esperar as oportunidades aparecerem e vou contar com a sorte com essa oportunidade com que eu seja visto, né? E isso não aconteceu, né? Então a gente ficava ali frustrado, achando que já estava apto a receber uma promoção dentro da empresa, não tinha oportunidades, cadeiras não surgiam, também não estava me posicionando de forma tão legal assim no mercado. E o que aconteceu é que nós ficamos anos estagnados na mesma profissão, né? E quando a gente olha para trás, a gente entende que se a gente tivesse performado um pouco melhor naquele período, talvez no caminho que a gente está hoje, a gente estaria um pouco mais à frente, né? E essa visão, Zé, do ponto de vista de esperar as coisas acontecerem, ela é bem comum no mercado. Hoje, como você faz liderança de pessoas, me dá um pouco dessa visão do que você enxerga nos seus liderados, assim, das pessoas ficarem esperando alguma coisa acontecer para assim, só a partir daí eles começarem a se movimentar, buscar algo diferente para a carreira deles. Isso é bem comum, né? Acontece muito com meus liderados, as equipes deles. Muitos não têm essa expertise de tentar fazer com que as oportunidades aconteçam. Muitas das vezes as pessoas confundem o chegar no horário, o fazer o que é demandado. Muitos acreditam que o fazer o que é demandado bem feito já é o suficiente para uma promoção. Perfeito. Então, muitas das vezes, muitas das frustrações vêm sim. A pessoa, geralmente, quando você vai conversar sobre isso, a primeira coisa que eles abordam é isso. Eu chego sempre no horário, eu faço o que me pede, faço bem feito, não deixo de fazer. Por que eu não recebo uma promoção? E aí, quando a gente vai ver, é muito além do fazer o básico, né? Exatamente. Esse ponto que você trouxe, ele é bem legal, né? Aí eu vou dar até uma dica para você estar ouvindo aqui a gente agora, tá? Chegar no horário, fazer o trabalho que está ali dentro do seu escopo da carteira de trabalho, a empresa já te paga por isso, né? Você não vai receber promoção, a empresa já te paga por isso. Você, no início da sua jornada dentro daquela empresa, você firmou um contrato com ela onde ela desenhou a expectativa dela para com você e você aceitou um valor para que aquilo lhe ocorresse. Então você já é pago por isso. Chegar no horário, fazer o seu trabalho, você já é pago por isso. Você é promovido ou recebe outros cargos ali pelo algo a mais que você entrega. A gente vai entrar aqui um pouco mais no detalhe aqui no decorrer do assunto, né? Mas eu tenho um caso bem legal que aconteceu comigo quando eu era técnico, que exemplifica bastante esse tema que a gente quer trazer aqui hoje, tá? Que é o cara que espera as oportunidades aparecerem para só a partir daí eles tentarem se posicionar. Como eu disse, eu comecei no chão de fábrica trocando lâmpada. Então teve um momento na minha história que eu trabalhava dentro de uma empresa de indústria alimentícia, tá? Eu era eletricista de manutenção, não era técnico ainda, eu era eletricista
de manutenção. E, cara, eu exerci meu trabalho, né? Eu era um cara ok no meu trabalho, era um cara que sabia tecnicamente as coisas, tinha problemas com soft skills, né? Relacionamento não dentro da minha bolha, né? Trabalhava na área de manutenção, então a minha bolha era tranquila, mas com os clientes internos eu era um cara mais ríspido, mais duro, então eu não tinha um relacionamento tão bom assim. E teve um momento dentro dessa empresa, depois de alguns anos trabalhando nesse cenário, que a gente teve a oportunidade de ser gerido, vamos dizer assim, né? De passar sob uma gestão durante um período de tempo de um cara que veio de uma outra filial lá de São Paulo. O nome dele é até Marcelo. Muitos anos que eu não falo com ele. Eu tenho uma gratidão enorme por você, se você não sabe, se você estiver ouvindo esse vídeo, tá? Então, eu era eletricista. O Marcelo veio passar um período aqui em Minas Gerais. A nossa área de manutenção naquele momento não estava tendo um resultado tão legal. O Marcelo, ele era exemplo fora daqui. Então, ele veio para cá para poder ajudar. E, cara... por algum santo bateu, não sei o que, o Marcelo viu dois meninos dentro daquele cenário ali que mereciam ser observados mais de perto. Era eu e o Leandro lá, que os dois que ele dava mais atenção assim. Então, a partir do momento que o Marcelo veio e ele, através de alguns resultados nossos, enxergou a oportunidade na gente e ficou bem próximo, a gente sentiu isso de uma forma até inconsciente. Cara, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia geralmente, né? Até mesmo fazer hora extra para poder, quando precisava, ir trabalhar domingo, que a gente naquela época trabalhava durante o dia, então domingo era folga, a gente ia trabalhar domingo, ele precisava, chegava mais cedo, esticava mais horário, por questão de hora extra, então a gente exercia trabalhos que antes a gente tentava até passar para outra pessoa. Então, cara, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Claro, o Marcelo foi me dando oportunidades também que eu não tinha antes. Então, por exemplo, nesse período, eu fiquei 2 semanas em São Paulo fazendo um treinamento da Rockwell. Para quem é elétrica sabe, é a questão de automação, PLC, etc. Fiquei 2 semanas fazendo esse tipo de treinamento porque o Marcelo fez a empresa pagar esse treinamento para mim, né? Para mim e para o Leandro. Eu fui um período, mas o Leandro foi o outro período. Então, assim, esse período foi muito bom para mim. Eu me desenvolvi muito como profissional. Eu comecei a entregar resultados maiores do que eu entregava antes como profissional, simplesmente porque eu enxerguei nele uma oportunidade de forma inconsciente. Ele nunca me prometeu nada. Ele ficou lá uns 6 meses, alguma coisa assim. Nesse período eu fui promovido, tá? Eu virei técnico naquele momento. O Leandro também teve a promoção, outros caras também que não estavam nesse bolo também tiveram promoções dele. Então, assim, eu não fiquei, vamos dizer assim, eu não aprendi a trabalhar mais nesses 6 meses, né? Eu não tive uma ferramenta diferente do que eu tinha naqueles 6 meses. Foi literalmente comportamento. Eu inconscientemente vi no Marcelo uma oportunidade de crescimento, ele foi me dando corda, foi me dando suporte, eu fui entregando resultado, automaticamente a empresa entendeu que fosse o momento ali de eu ser promovido naquele momento, né? Mas e se o Marcelo não estivesse lá? Né? E essa empresa especificamente eu fiquei 8 anos lá. Nesse período eu estava no início ali da minha carreira, talvez tinha 2, 3 anos naquele momento. E se o Marcelo não estivesse lá? Né? Eu seria o mesmo cara que estaria fazendo o meu trabalho no dia a dia. Em algum momento eu ficaria frustrado por não ter recebido promoção e eventualmente eu ficaria desgostoso dentro da empresa, né? Então, assim, as oportunidades por N fatores aconteceram. Essa oportunidade foi essa figura da pessoa externa vindo fazer gestão dentro da minha área, e com isso, inconscientemente, eu enxerguei naquele ali uma forma de mudar o meu comportamento. Automaticamente o retorno veio, né? Mas e se você hoje está ouvindo a gente, talvez pudesse fazer isso por si mesmo, né? Nada mudou externo, não veio nenhum gestor de fora, não veio nenhum tipo de nomenclatura novo, ninguém saiu da empresa e abriu uma vaga. E se você tivesse essa mudança de comportamento por si só, será que você já não estaria construindo oportunidades melhores que você está encontrando hoje? Faz sentido isso para você, Zé? Faz sentido, e até abrindo um pouquinho da minha história também lá de trás, foi mais ou menos esse exemplo de não ter alguém para dar aquele toque, né, igual você teve. Trazendo um pouco lá atrás, quando eu comecei, eu lembro que eu era muito imaturo no meu dia a dia, não me preocupava em questão de chegar no horário, a própria questão da roupa, uniforme, eu ia com roupa amassada, às vezes mexia lá com graxa, eu tinha aquele pensamento que mecânico, eletricista suja mesmo, é normal.
Então eu ia. Faz parte da manutenção, Faz né? parte, não tem como não sujar, não. Então eu pegava roupa, sujava de graxa. Aí o pessoal me chamava a atenção, falava, pô, Zé, você suja toda aí pra trabalhar, que lambão, que bagunça. Eu achava que ele era engraçado, nem me via pra, tem que melhorar isso, não. Então era bem desleixado, bem desleixado. Dormia na hora do almoço lá em qualquer lugar que tinha. Ah, vou dormir ali no chão, ali no estacionamento. Tava ótimo, não tinha postura nenhuma, vamos dizer assim. Isso te fez, olhando para trás hoje, te ajudou a crescer na carreira ou você acha que te segurou naquele local que você estava ali? Isso me segurou durante muito tempo. Durante muito tempo me segurou. Tipo, se fosse olhar em questão de produtividade, trabalho, eu era produtivo. Eu trabalhava, fazia o que tinha que fazer ali, né? Na medida que dava, eu fazia. Nas horas que não tinha trabalho, eu não tinha essa expertise de tentar me mostrar, tentar criar alguma coisa diferente. Não tinha trabalho, cara. Eu ficava à toa, ficava tranquilo, ficava conversando e levando o dia dessa forma. Só que com o tempo, eu comecei a. O que acontece geralmente? Comecei a ver pessoas que são boas de trabalho receberem oportunidade, crescendo e tudo. E aí, durante muito tempo, aí eu comecei a abrir os olhos para isso. Comecei a tentar mais para isso. Falei, pô, cara, se eu. E eu até ouvi na época um conselho de uma menina que trabalhava com a gente, falando sobre isso. Ela falou, Zé, você não tem postura nenhuma, é bagunceiro, é brincalhão, não tá nem aí. Se você não Ela foi na lata assim com foi na você? lata. A gente trabalhava no mesmo setor, né? Ela é eletricista também. A gente voltava para casa junto também, ela morava no mesmo bairro lá, então a gente trocava muita ideia. E ela pegou e falou, cara, você não tem postura nenhuma. Se você não mudar, se você não ficar maduro, se você não ficar atento, as coisas não vão mudar, as coisas vão continuar do mesmo jeito que estão. E eu lembro que o que culminou para mim tentar melhorar não foi só isso. Coincidiu também da época eu ter saído de casa, eu ter ido morar junto com alguém. Então aí vai vendo as dificuldades que a vida já nos traz, aí começa a apertar no bolso. Aí começa a apertar no bolso, aí você já começa a sentir falta de um aumento. Uhum. E aí quando você vai ver, você fala, pô, mas como que eu vou conseguir aumento se eu também não estou fazendo por onde? Aí, e esses fatores começam a meio que te incomodar e te meio que incentivar a melhorar de fato, né? A famosa frase, né? Sapo apertado ele pula, né? Exato. O que quer dizer com isso, né? Quando há necessidade, ou seja, você estava passando por um momento de dificuldade na sua vida, um momento de dificuldade financeira, e você teve que falar assim, cara, eu preciso ganhar mais, né? E quando você pensa, eu preciso ganhar mais, você começou a internalizar aquilo, tá? Como que eu consigo melhorar, entregar meus resultados do meu trabalho e automaticamente ganhar uma promoção e automaticamente ganhar mais por isso, né? Então, a mudança do seu comportamento veio através de uma autoanálise sua. Cara, isso é bem difícil de acontecer, né? A grande maioria das pessoas que está no chão de fábrica e quer crescer na carreira, muitas delas cometem exatamente esse erro. Elas não têm uma pessoa externa dando esses toques, esses conselhos para ela, né? Porque na maioria das vezes ela está se relacionando com pessoas que estão no mesmo nível que ela está ali. Então ela também não tem uma autocrítica, né? Nunca coloca a sua carreira em perspectiva. Então ela entende onde que ela está, entende onde ela quer chegar e os mecanismos para poder fazer isso. Ela não coloca nunca a sua carreira em perspectiva. É só dia atrás de dia, um dia após o outro. Então automaticamente essa autoanálise ela nunca acontece. Essa autocrítica nunca acontece. Automaticamente ela não muda o comportamento. Automaticamente ela começa a estagnar dentro da carreira, né? E isso é bem comum que você fez. No meu caso, eu tive esse primeiro momento com esse fator externo, né, que eu acabei de falar aqui, mas nesse momento eu não virei gestor, tá? Eu saí de um cargo de eletricista para um cargo de técnico, mas para mim sair desse cargo de técnico e virar o gestor, eu tive que passar por um momento bem similar ao que você passou, tá? Claro, depois que eu fui promovido, né, eu comecei ali, o Marcelo acabou indo embora, então eu fiquei ali alguns anos numa pegada um pouco melhor, e automaticamente o tempo foi passando, você vai caindo ali a sua produtividade. Você já está há quase 8 anos dentro da mesma empresa, fazendo as mesmas coisas, assim, a rotina acaba pegando. Você é o ser humano, é biológico, não tem como fugir disso. Então, para me virar um gestor, eu tinha que mudar uma segunda chave. Foi, poxa, quero ser gestor a partir de agora. Então, vou começar a esperar as oportunidades aparecerem dentro dessa empresa, vou me
cadastrar, me mostrar disponível em todas para ver se alguma pega, né? Então eu esperava, né? Sempre as empresas maiores aí têm um site lá de busca de emprego, de desenvolvimento interno. Então eu ficava navegando nesse site quase que diariamente, perguntando às pessoas. Surgiam outras oportunidades de gestão, tá? Nessas empresas, empresa muito grande. Surgiam onde eu trabalhava, surgiam em outros filiais, outros estados. E eu me recordo bem de oportunidade que surgiu para ser gestor numa filial lá do interior de São Paulo, tá? E era numa área totalmente diferente que eu trabalhava. Era uma área de manutenção que eu trabalhava, e essa oportunidade era ser gestor da área de qualidade, né? É produto alimentício, tem um setor de qualidade lá específico, lá em São Paulo. Eu me cadastrei para lá, tá? Era um cargo de nível de gestão, abaixo de coordenação, assim. E eu lembro que eu pedi ajuda das pessoas daquela fábrica lá, que conheciam pessoas lá para poder me ajudar. E, cara, assim, eu não passei, tá? Recebi um feedback depois, tudo e tal, mas eu não passei muito por minha culpa, assim. Veja bem, naquele momento eu era um técnico, ou seja, eu andava para cima e para baixo, igual o Zé, carregando caixa de ferramenta nas costas, com o uniforme todo sujo. Na hora de ir para a hora do almoço, eu almoçava, deitava ali no canto ali da fábrica, colocava uma meia na cara para por causa de claridade e dormia. Então, cara, as pessoas, veja bem, olha para você ver que quem está no chão de fábrica, para você entender um pouco a cabeça do gestor. Imagina você pedir ajuda para uma pessoa, cara, me ajuda a crescer na empresa em uma outra filial. Ou seja, está pedindo para aquela pessoa pegar o código de confiança que ela tem com aquele outra área, com aquele outro indivíduo, com aquela outra filial e usar ela a seu favor. Tá, aí a pessoa vai internalizar e pensar assim, beleza, deixa eu te observar para ver como é que é o seu comportamento. Aí ela te vê todo mulambado, te vê dormindo no chão, te vê carregando caixa de ferramenta nas costas, todo sujo, todo desajeitado. Você acha que essa pessoa realmente vai queimar as fichas dela te indicando? Ela pode até falar com você na frente, não, vou te ajudar e tal, porque não quer ser indiscreta, mas ela não vai fazer isso, tá? E a culpa não é dela, a culpa é de quem? É sua, né? Você não tá se observando, você não tá dando foco ali dentro da sua carreira e automaticamente as pessoas à sua volta também não vão dar valor a ela. Nem se você tá dando valor à sua carreira, as pessoas externas também não vão dar. Então eu passei por esse momento lá atrás, tentei de todas as maneiras crescer dentro da minha empresa, que eu estava naquele momento, só que por causa dessa, vamos dizer assim, desse passado que eu carregava, né? Em questões, são 8 anos, é muito tempo. Eu tinha uma imagem criada dentro da empresa, das pessoas ali à minha volta, que eu era um cara muito bom tecnicamente, ou seja, minha hard skill era boa para a área de manutenção, mas eu tinha problema de soft skills, de comportamento. E isso, como você vai para a área de gestão, o mais importante, né? Então, assim, eu tive que sair da empresa, né? Eu tive que encerrar o meu ciclo naquele local, começar um ciclo novo, ou seja, uma página em branco nova numa empresa diferente, né? Foi onde que eu virei gestor, né? Então, eu me formei na faculdade, trabalhando nessa empresa, fiquei ali um tempo ainda trabalhando lá como técnico, mesmo formado na faculdade, talvez seja a situação de muitos de vocês aqui dentro, que estão nos assistindo hoje, e eu tive que encerrar o meu ciclo naquela empresa e começar um ciclo novo em outra empresa. Por quê? O meu passado dentro daquele local ali já estava carimbado. O Edson já era visto como um técnico de manutenção de elétrica. Ele nunca era visto como gestor. E aquela famosa frase, antes de ser, você tem que parecer, né? Antes de ter, você tem que parecer também. Então, assim, antes de eu ser gestor, eu tenho que parecer um gestor. E eu não parecia um gestor. Eu não tinha comportamento de gestor, eu não tinha fala de gestor, eu não tinha nada de gestor. Então, eu tive que começar num lugar novo e com um comportamento novo, um novo Edson a partir daquele ciclo. E eu só tive essa decisão, né? Essa empurrão, vamos dizer assim, essa tomada de decisão, por causa também de apertos similares ao seu. O meu, particularmente, foi por causa da minha filha, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Tenho um casal, Isabela e o Benício, inclusive um beijo para vocês. E eu fiquei sabendo que a gente estava grávida da Isabela, eu e minha esposa. Ele tinha nascido aqui há 9 meses. Eu estava numa situação ok, financeiramente, naquele momento. Só que o ok para o Edson, né? O Edson que
namorava, tudo e tal, tinha a namorada dele ali, mas agora vai ser o Edson pai, né? Então vai ter uma filha dentro daquele custo. Eu e minha esposa, a gente tomou a decisão que a partir do momento que a gente tivesse uma filha, ela cuidaria da nossa estrutura, da nossa casa, da nossa família, enquanto eu iria para o campo de batalha trazer o pão de cada dia. Então eu também teria que absorver o custo dela ali, que naquele momento ela trabalhava. Então assim, foram noites sem dormir, com pensamento: cara, como que eu vou fazer, né? Onde é que eu vou encaixar tudo isso aqui dentro do meu financeiro? E automaticamente eu tive que tomar a decisão de encerrar aquele ciclo, começar um ciclo novo para poder ter a perspectiva de crescimento na carreira, né? Porque ficar naquele local que eu estava ali já não era mais suficiente para mim, e dentro daquele local ali eu não conseguia mais crescer. Então assim, não espere situações extremas como essa, tá? O Zé teve que esperar passar por situação financeira ruim, né, saindo de casa, etc, para poder ver, cara, tem que mudar meu comportamento. Eu também tive que passar por uma situação boa, né, eu seria pai, mas foi extremamente desafiador. Eu não consigo explicar em palavras para você como foi esse período de eu ver cada vez o tempo encurtando. Era 9 meses, depois virou 8, depois virou 7, cada vez mais o tempo chegando mais próximo da minha filha nascer, e eu não vendo outra saída, né, para virar, para ganhar mais dinheiro, para poder encaixar tudo aquilo ali. Foram momentos desafiadores, que o desafio te faz crescer. Então automaticamente o Zé cresceu e eu cresci, mas foi a duras penas, né? Talvez você hoje esteja numa situação confortável, não esteja passando por nada disso, mas ainda não está, né, no cargo que você almeja, não está num cargo de gestão, você está no chão de fábrica ainda. E você muitas das vezes já é um engenheiro, já é pessoa que tem uma experiência muito grande no mercado de trabalho, você já consegue exercer cargos de gestão dentro das empresas, mas está te faltando essa chama, né, essa fagulha para você seguir em frente. E é complexo, né, Zé? O que você acha sobre essa questão, cara? Porque muita gente boa, qualificada, que já tem as habilidades para poder assumir cargos de gestões ali em níveis iniciais, mas sei lá, tá faltando água bater na bunda para se movimentar, né? Exato, e muitas das vezes também a pessoa confunde, igual você comentou muito bem, que você era um bom técnico, você tinha bastante conhecimento, mas para ser gestor não é tão importante você ser um bom técnico. Então muitas das vezes a pessoa acha que por ela ter um bom conhecimento, ela já merece ser gestor. E não é isso. O fator principal é o comportamento. Se você não tem um bom comportamento, como que você vai fazer gestão de pessoas que provavelmente vai ter pessoas ali com mau comportamento? Então é mais a parte da soft skills, né, que é hard skills. E isso aconteceu muito comigo. Por exemplo, quando eu comecei a tentar mudar essa visão, eu pensava, pô, como que eu vou fazer uma gestão de pessoas se as pessoas que estão à minha volta não me enxergam como gestor? Perfeito. Então eu tentei muito trabalhar em cima disso. Para me virar essa chave, eu fiz uma coisa que quem está nos ouvindo aqui também é bacana fazer, tentar fazer pelo menos, seja na atual empresa ou seja até na empresa nova que foi entrar, é bacana. Procurar o gestor e pedir uma opinião sincera dele. Virar realmente e falar, cara, quero crescer, tenho intenção de alcançar um cargo de gestão, o que eu preciso fazer para conseguir essa oportunidade? Ou como que você me vê nesse momento? Talvez o seu gestor vai ser bem sincero, igual foi para mim, e já falar na lata. O que você precisa mudar, qual caminho você precisa trilhar, quais são os pontos ali que tem que ajustar. E aí, se realmente você for uma pessoa que absorve isso e quer mudar, você vai executar tudo ali nos detalhes para tentar fazer isso acontecer. E o que ocorre muito são pessoas que não aceitam críticas. Perfeito. Às vezes recebem um feedback negativo, não, aquele gestor não vai com a minha cara, não gostei do que ele falou, ele está errado e é isso aqui mesmo que eu vou seguir, e uma hora vai ter que vir a oportunidade. E aí onde que se frustra mais ainda, né? Cara, isso que o Zé falou aqui, ele é super valioso, tá? Imagina a gente, né, Zé, de anos atrás, no chão de fábrica, querendo crescer, ouvindo dicas como essa, né? Porque isso a gente aprendeu, cara, na pele. A gente sofreu, bateu cabeça, muita coisa foi empirismo, né? A gente, cara, vou tentar ali ver o que acontece, e deu certo, né? Mas você tá ouvindo, cara, um conteúdo mastigado. Você tá, cara, faça isso, dá certo. E você tá ouvindo de pessoas que estavam na situação que você tá hoje, no chão de fábrica, e tá ouvindo de pessoas que hoje são gestores, ou seja, pessoas que vão ir por esse caminho, aceitam esse caminho, né? Gostam de ver pessoas no chão de fábrica falando isso. Então, olha o que o Zé falou aqui. Veja bem, você hoje está no chão de fábrica. Você tem uma expectativa de crescer na carreira, dentro da empresa que você está, enfim. E você acha que chegar no horário, fazer o seu trabalho é o suficiente para isso.
Cara, talvez não seja, tá? E talvez a empresa esteja com uma visão sobre você bem diferente do que você acha que esteja, tá? Como que você vai mitigar isso? Você vai virar para o seu gestor, né? O seu gestor direto ou níveis acima dele. Cara, o cara que toma a decisão ali dentro da empresa, naquele setor que você trabalha. E vai falar com ele, cara, eu tenho essa expectativa dentro da empresa. Eu estou aqui no chão de fábrica, estou me estudando, fazendo engenharia na faculdade, etc, etc. Tenho expectativa de crescer na carreira daqui a X tempo, porque isso é importante, você precisa ter metas bem estabelecidas e prazos para isso acontecer, porque senão são simplesmente ideias fugazes. Então, eu preciso de saber se eu estou no caminho certo hoje, né? Ou se eu preciso ter alguma mudança no meu direcionamento. E, cara, o feedback que o gestor vai te dar, ele é um feedback bem... Pode ser bem duro, como o Zé falou, mas vai ser bem valioso para você. Porque de duas, uma. Ou você vai ouvir, cara, você está no caminho certo, continue, mantenha-se firme. Então você vai entender que o que você faz hoje já está suficiente e continue fazendo aquilo dali, que uma hora ou outra oportunidade vai chegar. Ou pelo contrário, você vai ouvir e falar assim, cara, o jeito que você está indo aí, você vai continuar no mesmo. E quiçá, se você continuar desse jeito, você vai até ser desligado. Pode acontecer, né? Exato. Você acha que você está fazendo um trabalho que vai ser promovido, mas na verdade você está entregando bem abaixo do que a empresa espera de você. Isso pode acontecer. E como que você vai saber disso? Da sua cabeça você não vai. Perguntando às pessoas que tomam decisão dentro dela. O importante é, quando receber esse feedback, essa orientação, não entenda isso como uma crítica, tá? Entenda aquilo ali como uma oportunidade de crescimento. Ou seja, manter o que você já faz hoje, porque você recebeu feedback positivo, ou seja, ajustar a rota porque o feedback que você recebeu não foi tão igual ao que você imaginava. Mas o importante é, você sempre vai sair de uma conversa dessa melhor do que você entrou antes. E se você negligenciar isso, ou seja, esperar as coisas acontecerem, esperar o seu gestor ter um tempinho para lembrar de você e te dar um feedback da sua carreira, desculpa, você vai ficar para trás. Você é o único e atual responsável pela gestão da sua carreira. Não delegue a gestão da sua carreira como responsabilidade de pessoas terceiras. Seja o seu gestor, seja alguém dos os seus pares, não delegue isso. E quando eu falo não delegar, é não correr atrás de crescimento pessoal, profissional. Tá? Então você tem que ir atrás, você tem que ir atrás do feedback, você tem que ir atrás de direcionamento, você tem que ir atrás de perguntas, porque isso vai te fazer encurtar o caminho, que muitas pessoas demoram anos, para você pode demorar aí meses, quiçá algumas semanas, né? Se você estiver faltando ali alguns poucos ajustes. Zé, me fala uma coisa. No chão de fábrica, cara, lá atrás, como a gente estava ainda trocando lâmpada, fazendo ali a parte ali do dia a dia, me fala um pouco, você acha que um feedback, uma conversa como essa que a gente está tendo aqui agora, te ajudaria de alguma forma? Cara, com certeza. Com certeza, porque é um atalho, né? A gente dá muita volta, quebra muita cabeça, tem ideias por nós mesmos para tentar fazer o certo e isso leva um período de anos. Então, é muito tempo que se perde na vida tentando acertar. Então, olha só, você vê um conteúdo de pessoas que passaram por isso, já tiveram vários erros, vários acertos, e ouvir o que fazer, cara, é muito valioso esse conteúdo. Perfeito. A palavra que você usou, ela é ótima. É um atalho. Porque é o seguinte, tudo isso que a gente aconteceu na nossa vida, que a gente traz aqui, não foi muitas das vezes sem direcionamento, né? Então, foi sorte algumas dessas coisas, né? Muitas delas. Muitas dessas foi sorte. Então, quando você está direcionado, cara, faça isso, vai por esse caminho. Quando você chegar nessa etapa, mude esse item e comece a fazer dessa forma. Você está encurtando o caminho, você tem um passo a passo de como fazer. Então, sei lá, vai fazer um bolo. Cara, você pode pegar lá os ingredientes e fazer da sua cabeça, né? Fazer da sua cabeça. Pode ser que o bolo saia ruim, pode ser que o bolo saia bom, pode ser que saia grande, pode ser que saia menor, vai depender. Mas se você tiver uma receita e seguindo passo a passo daquela receita ali, automaticamente você vai mitigar os erros daquele bolo sair errado. Você não zera. Pode acontecer você seguir todo passo a passo, ser direcionado e fazer exatamente aquilo que você te direcionaram, mas as coisas não acontecerem. Pode acontecer. Mesmo com a receita você pode errar, o bolo pode sair ruim. Mas
a probabilidade disso acontecer é bem menor. Lembre-se sempre, cara, a vida ela é um jogo de probabilidade, tá? Então, quando você se expõe à probabilidade das coisas derem errado, maior do que deveria, a chance dela dar errado é grande. Agora, se você diminui essa probabilidade dela dar errado, seguindo passo a passo, com orientação, buscando conhecimento, a chance dela dar errado, ela Bem automaticamente ela diminui, né, Zé? Zé, me fala uma coisa hoje, tá? Você chegou pro seu gestor e falou assim, cara, eu tenho expectativa de crescer na empresa, eu não sei se eu tô no caminho certo, né? E ele foi na lata com você, né? Falando que, cara, precisa ajustar isso, precisa ajustar aquilo. E você foi lá e ajustou. Me conta um pouco do resultado disso. Foi positivo, não foi? Me fala um pouco. Cara, foi muito positivo. É só lembrar que, assim como muitos, assim que eu recebi o feedback, eu não gostei. Eu não acreditei que eu era aquilo tudo de ruim mesmo que foi falado. Só para tirar uma dúvida aqui. Quando você fez a pergunta, então, a sua expectativa é que o gestor falasse que você estava no caminho certo, né? Exato. Eu tava me sentindo como se fosse o cara bom lá da oficina, o cara que tava com a visão boa. E aí, quando eu perguntei, eu simplesmente perguntei. Falei, quais são as perspectivas de crescimento minha aqui na empresa? E aí, o que eu esperava com resposta? Ah, não, vai ter uma perspectiva daqui a tantos meses, tá dando o caminho certo. Mas não, cara. A resposta foi não tem perspectiva nenhuma de crescimento para você aqui. Caramba. Foi desse jeito. Aí eu peguei até assustei na hora, né? E o engraçado é que antes de eu fazer essa pergunta, teve um outro amigo meu lá da empresa que fez a mesma pergunta para esse gestor. Ele também estava bem frustrado, ele estava bem frustrado com não haver oportunidades. Ele fez essa pergunta e me procurou também. Ele falou, seu Zé, ó, procurei o coordenador lá, fiz essa pergunta, falou que não tinha perspectiva nenhuma para mim aqui. Entendeu? Se eu fosse eu ia lá também, cara, até para você desenganar e ver o que você precisa fazer ou não. E eu peguei e fui, tomei coragem e fui lá. E aí, quando ele falou, também fiquei indignado, conversei com ele, falei, não, cara, a resposta também foi igual a sua também, não tem perspectiva nenhuma aqui pra gente, não. Ele tá assim, Zé, a gente tem que começar a escrever, só procurar emprego fora aí, que aqui a gente não vai conseguir mais nada, não. E ele fez isso, na época. E aí, eu lembro que eu cheguei em casa, fiquei assim, quebrando a cabeça, depois eu peguei e comecei a pensar, falei, cara, o que eu tenho a perder? Da forma que tá, já não tem perspectiva nenhuma, ou seja, já tá tudo ruim. Eu vou realmente procurar, vou inscrever lá no site dos empregos, mas até que surja uma oportunidade, vou dar o meu melhor também e vou ver o que consigo fazer diferente. Só que o melhor não é algo lento, eu tenho que fazer alguma coisa para ontem. E aí eu comecei, cara. O que comecei a fazer? Comecei a pegar todos os pontos que eu via de oportunidade. Oportunidade em quê? Melhoria de processo, melhoria de tempo, alguma coisa que reduzisse gargalo. Eu tinha esse conhecimento porque eu, como técnico, eu conhecia bem o que fazia. Então eu já sabia, por exemplo, os atalhos. Eu como um cara que estou executando, todo cara que está executando a verdade, fazer manutenção, ele sabe ali um segredinho para andar mais rápido. Sim. Muitas das vezes ele não usa isso para ficar o quê? Mais tranquilo. Então eu peguei e comecei, cara, eu vou começar a usar esse atalho meio que para mim crescer. Então muita coisa que eu já sabia que o tempo era reduzido, que realmente tinha oportunidade, eu comecei a evidenciar isso. Como? Evidenciando em gráficos, né? Comecei a olhar lá em planilha, fazer um gráfico bonitinho lá, mostrando de forma bem clara, o gargalo maior é esse tempo, um diagrama de Pareto, algo nesse sentido. Então, isso, a partir do momento que eu comecei a colocar isso, enxergar e mostrar esses gargalos, eu comecei a mudar a visão do meu gestor em relação a isso. Cara, isso é muito legal. Olha essa frase que eu vou falar com vocês aqui, internalizem isso, tá? A intencionalidade distorce o tempo. Seja intencional, principalmente na sua carreira. O que eu quero dizer com isso? Você pode acordar, pode tomar um banho, ir para o seu trabalho, bater o seu cartão, começar a trabalhar, voltar para casa de forma aleatória, né? De forma situacional, ou seja, as coisas vão acontecer lá, você vai absorver aquilo que foi acontecendo, vai ver o que vai rolar, talvez seu comportamento seja um, talvez seja outro, ou seja, aleatoriedade, tá? Mas quando você é intencional, tá? Quando você é intencional, você é como se fosse um cara que tem tudo que está fora dessa visão sua é peanuts, é perda de tempo. Então você tem um objetivo, ou seja, eu quero crescer na carreira, quero alcançar o cargo X. Eu quero crescer nessa carreira, cara, em X tempo, X meses, X anos, tá? Essa é a minha intenção. Como que eu vou fazer para poder chegar lá? Essa conversa com o gestor. Então o cara vai te direcionar. Cara, você precisa melhorar nesse aspecto, naquele outro aspecto. Então você começa a ser intencional. Exatamente tudo aquilo que o cara falar com você, você começa a ser.
tá? E começa a demonstrar isso para ele. Poxa, o cara, eu dei o feedback para ele nesse sentido, ele tá melhorando exatamente nesse sentido. Poxa, eu vou começar a observar ele de uma maneira diferente aqui no futuras oportunidades. Então, o que você fez? Você não foi aleatório nesse sentido. Ou seja, você poderia ir trabalhar todo dia de forma normal, uma hora ou outra, talvez, o gestor tivesse um tempo, começasse a te observar para você ser promovido, talvez você desse uma sorte ali que ele viu alguma coisa boa em você durante aquele período ali, no mesmo caso que foi comigo lá com o Marcelo, quando teve a oportunidade, né? Ele foi lá, eu tive a sorte dele ter gostado do meu perfil de trabalho, automaticamente eu fui promovido, né? Mas foi aleatório aquilo dali, se ele tivesse gostado também, eu não tinha conseguido a promoção. Então, quando você é intencional, ou seja, você vai no gestor, pergunta para ele que precisa mudar, começa a ser intencional nessas mudanças, começa a ser intencional no mostrar essas mudanças para deixar todo mundo claro que isso está acontecendo, você está se comportando de maneira diferente, você está reduzindo o tempo de ser promovido. Ao invés de possa ser que aconteça, cara, vai acontecer, né? Porque você está sendo intencional naquilo dali. Então, um tempo que você talvez demoraria 5 anos para ser promovido, você vai demorar um tempo muito, muito, muito menor que isso. Tudo porque você foi intencional naquilo. Isso é para tudo na vida, tá? Nosso podcast aqui é voltado para carreira industrial. Então a gente é bem focado nesse assunto. Mas ser intencional distorce o tempo, encurta o tempo, serve para todas as áreas da sua vida. Se você é um cara intencional, todo dia eu acordo, eu faço isso, de forma intencional. Eu quero isso porque é exatamente esses conjunto de fatores que eu faço que vai me levar para o caminho que eu quero. É muito diferente de um cara que acorda e deixa a aleatoriedade tomar conta do dia a dia dele, né, Zé? Me fala um pouco, Zé. Ser um cara aleatório, ou seja, deixar as coisas acontecerem, deixa a vida me levar, né? Dizia o famoso Zeca Pagodinho aí. Em algum momento na sua carreira te prejudicou? Te atrasou a alcançar algum caminho ou algum lugar que você almejava? Ou você acha que não, você teve sorte nesse período? Não, cara, com certeza atrasou, porque quando você age de forma natural, deixa a vida me levar, vamos dizer assim, cara, é igual você falou, você pode ter sorte ou não, mas e aí, você vai ficar esperando algo acontecer? Então, assim, e quando eu passei a agir de forma intencional com o que precisou ser feito, o tempo foi muito mais rápido. Porque eu peguei exatamente o que ele pediu e comecei a atuar em cima. Então ele pediu para reduzir tempo de alguma atividade, algum processo. Comecei a atuar em redução de tempo. Só que não é somente atuar, é atuar e mostrar. Então eu pegava, procurava ele, no interesse mesmo de mostrar, olha, fiz um projeto, um estudo aqui, o que você acha? Vê se faz sentido. E aí, tanto que ele começou a pedir para mim procurar ele depois do horário, depois que todo mundo ia embora. Se lá atrás eu pensasse, mas meu horário é tal hora, por que eu vou ficar depois do horário? Já era um fator também, né? Mas o porquê? Até para não criar um certo olhar diferente das pessoas que também trabalhavam comigo. Poderia falar, o que você está fazendo lá depois do horário? Você quer entregando a gente aqui? Então, aí, sempre depois do horário, a cada 3 dias, 4 dias, eu conversava e mostrava, olha, cara, fiz esse plano aqui para a gente poder produzir dessa forma. E ele gostava. Cheguei a fazer muitas ideias lá, por exemplo. A gente ia muito no sábado. Eu odiava ir no sábado trabalhar. Para mim era uma perda de tempo danado. Mas ia. Então eu comecei a pensar, se é uma perda de tempo, o que é uma perda de tempo? Eu sei o porquê que é. Eu vejo que não tem ganho, não tem produção nenhuma. Como mostrar isso no papel? Talvez eu mostrar e dar uma ideia para cortar o sábado. E foi feito. Sério, você conseguiu isso? Sério, comecei a mostrar. Falei, cara, a gente vem aqui toda semana de 6 horas às 3. E vem uma dupla para vir no sábado. Era uma dupla sim, uma dupla não. Se a gente ficar 40 minutos todos os dias, que é o tempo ali do sábado, com certeza vai ter uma produção muito maior do que o sábado. Aí comecei a mostrar o porquê. Porque no sábado a gente liga os equipamentos tal hora, tem que desligar mais cedo, porque a gente tem que ir embora mais cedo. Entendeu? Então, qual que é a produção real que está acontecendo nesse dia? Está sendo satisfatória? Não, a gente está só adiantando, seguindo o processo. Então, eu comecei a provar para A mais B que não tinha essa necessidade. E ele viu, e realmente colocou em prática, e viu o resultado, e começou a ver resultados. E detalhe, né? A gente deve agir de forma intencional, mas sem nos deixar levar pelas opiniões de quem está próximo da gente. Por que você fala isso? Por quê? Porque quem está próximo da gente, às vezes vai ter pessoas que vão querer realmente que você cresça, mas vai ter muitas pessoas que vai querer te manter da mesma forma que você está, junto com elas.
Às vezes a pessoa já acostumou com você daquela forma, ela não vai querer que você cresça também. Isso tem muito, cara, ocorre muito. Pessoas que, às vezes você acha que está com você naquele momento, mas depois que você consegue a oportunidade, que você vai realmente ver quem são essas pessoas. E acontece muito das pessoas deixarem de procurar o gestor, deixam de mostrar suas ideias, às vezes com vergonha, com receio do colega do lado zoar, brincar, falar, você está sempre puxa-saco, né? Isso acontece demais, cara. Olha que negócio legal que você trouxe, né? As pessoas à sua volta, né? O nível que você está inserido hoje são níveis bem similares ao que você né? Então você está no chão de fábrica, a maioria das pessoas do seu ciclo de convivência ali são pessoas do chão de fábrica também. Natural isso, tá? Biológico. Mas agora você quer subir de nível, você quer ir para um nível acima, profissionalmente falando. E você está se comportando de maneira diferente, né? Você está sendo intencional, você está conversando com o seu gestor sobre coisas que não fazem parte do seu trabalho ali, né? Você está entregando algo a mais. Você não está fazendo o que você é pago para fazer durante aquele período. Você está fazendo algo a mais, buscando algo a mais na sua profissão. E as pessoas que estão no seu nível, não por maldade, muitas das vezes, até de forma até inconsciente, elas querem te manter sempre no nível delas. Então, assim, as pessoas vão sempre te puxar para o nível que elas estão. Então, por isso que é bom você lidar com pessoas que estão níveis acima de você. Porque se elas estão níveis acima de você e você está lidando com elas, elas vão te puxar para cima, aonde que ela está. Se você está lidando com pessoas níveis abaixo de vocês, ela vai te puxar para baixo, no mesmo nível que ela está. Isso para tudo na vida. E na carreira não é diferente, tá? Então, piadinhas como puxa-saco, o Zé Henrique tá fazendo hora extra para poder entregar a gente, assim, não tem nada a ver isso. Tá falando de resultado, tá falando de coisa produtiva para a empresa, tá gerando resultado para a empresa. Assim, isso é algo que deveria ser elogiado, né? Mas tem essas piadinhas, essas questões, e é forte, isso pega bastante, tá? Muito, nada diferente do que isso para te manter no mesmo nível que elas. Porque se você começar a agir diferente, automaticamente ela vai perder você ali, ela quer te manter próximo, tá? De forma inconsciente, tá, pessoal? Não é porque ela quer o seu mal, não. As pessoas são assim, biologicamente falando. Então, assim, entenda que isso existe, entenda que você não está imune a isso, isso vai acontecer eventualmente, se você estiver inserido no cenário principalmente de muita massa presente, muitas pessoas, linhas de produção, na ambiente fabril, aprenda a lidar com isso, tá? Isso vai fazer parte do seu caminho de crescimento. Zé, o que você está achando do conteúdo até agora, Zé? O que nós estamos falando aqui? Cara, não espere as oportunidades acontecerem, né? Crie suas próprias oportunidades. Nós estamos falando aqui de ser intencional, de perguntar quais caminhos você quer seguir, de ter planos, metas, estratégias para você alcançar daqui a algum tempo, para você saber qual caminho você está seguindo e se o caminho está certo, tá? E qual que é o legal disso? Talvez nessa jornada você vai entender, sendo intencional agora na sua carreira, você vai entender que o caminho que você está seguindo não vai te levar onde você quer, né? Então, assim, só para vocês entenderem, tá, pessoal? Eu falei que eu fiquei 8 anos no chão de fábrica na outra empresa, que eu comecei lá como trocando lâmpada lá como eletricista, tá? Trabalhei antes de lá também em outras empresas e tal, foram períodos menores, lá foi o maior período até então, naquele momento. E, cara, depois que eu virei a chavinha, eu encerrei o ciclo lá e virei gestor em outra empresa, conhecendo o nível mais baixo de gestão que tem, né? Faz parte do jogo. Menos de 8 anos depois, ou seja, eu fiquei lá 8 anos só nessa empresa. Menos de 8 anos depois que eu virei gestor, eu já sou um gerente, né? Eu trabalho na área de manutenção, assim, é um dos níveis mais altos que tem na área de manutenção, é um nível de gerência, né? Então, algumas empresas têm diretores de manutenção, etc., mas são níveis de empresas focadas em manutenção, né? Ou seja, se você é uma empresa de manutenção, você tem diretor de manutenção, vice-presidente de manutenção, etc. Mas se você é uma empresa geral, uma linha de produção, os cargos mais altos de manutenção, focado em manutenção, muitas das vezes são gerentes, né? Acima disso são diretores que olham manutenção e olham várias outras coisas, então não é focado em manutenção. Então, na área que eu trabalho, eu já estou nos níveis, nos últimos degraus da escada, em menos tempo do que eu fiquei como técnico naquele tempo todo lá, né? E faz parte do jogo, né? Eu me desenvolvi muito, fui intencional na minha carreira, e por isso eu quero trazer aqui para vocês esses insights,
insights para que você seja assim também, né? Que em pouco tempo você consiga alcançar o cargo que você quer. Mas vai chegar um momento que nessa jornada você vai entender que o caminho que você está seguindo ali dentro daquela empresa não é o caminho que vai te levar onde você quer. Então você vai ter que encerrar aquele ciclo, tá? Iniciar um ciclo em um novo local. Então, seja preparado para mudanças, tá? Uma pessoa que está querendo crescer na carreira, ela tem que estar preparada para mudanças. Seja mudança de emprego, seja mudança de setor, seja mudança de empresa. Cara, quiçá seja mudança de cidade, de estado, não sei. Talvez você tenha que sair do estado que você está hoje e morar em outro estado. Seja preparado para isso. Se você é um cara focado na sua carreira e quer o crescimento da sua carreira, quer que o crescimento da sua carreira aconteça, seja preparado para esse tipo de mudança. E isso é importante, né, Zé? Me fala um pouco aí de questões de estar preparado para mudanças. O que isso já te prejudicou ou já te facilitou no seu dia a dia de trabalho, assim? Ter oportunidades, você está preparado para abraçar aquilo ali, mesmo tendo uma mudança bem pesada no seu dia a dia. Eu ouvi uma vez uma frase que eu não esqueço, que é: o cavalo ele passa selado apenas uma vez. Se você conseguir pegar ele, é a oportunidade. Se não, cara, ele vai passar e pode ser que não passa depois. Então, nada mais que estar preparado para a oportunidade. Não esperar a oportunidade para depois se preparar. Então, o estar preparado é muito o que você colocou. Pô, eu quero ser gestor, mas eu quero ser o gestor aonde? Tem que ser em Belo Horizonte, na cidade que eu estou. Tem que ser na oficina que eu estou. Tem que ser no meu setor. Quanto mais você cria essas restrições, você diminui ali o círculo de onde que possa acontecer a oportunidade. Então, tem que ter isso bem claro. Se você aumenta o leque, não, eu quero ser gestor em outro estado, em outra cidade, em outra empresa. Cara, é muito mais oportunidade, é muito mais fácil disso acontecer. Então, é você realmente fazer essa autocrítica de avaliar em qual círculo você está. Né? Você está dentro de uma bolha, tem que ser só naquele círculo. Exatamente. Eu gosto muito de falar isso que, cara, você não precisa estar aonde seu umbigo foi enterrado, né? Exato. Então, por exemplo, eu sou do interior, né? Sou da cidade chamada João Molevade, interior de Minas Gerais. E hoje eu moro na capital de Minas Gerais. Já morei em São Paulo por causa de trabalho. Não hesitaria em morar em outras cidades, porque isso faz parte do meu dia a dia. Eu sou intencional na minha carreira, né? A partir de um certo momento, principalmente depois que eu virei gestor, depois que eu virei pai. Então, assim, se eu quisesse morar onde o meu umbigo está enterrado, no caso de João Molevade, eu teria uma série de restrições que talvez eu não estaria no carro que eu estou hoje, ganhando o salário que eu ganho hoje, tendo os benefícios que eu tenho hoje, se eu tivesse restringido minha carreira apenas naquele mercado específico ali, né? Então, quando a gente fala de criar suas próprias oportunidades, passa muito por isso também. Da gente ser intencional na nossa carreira, saber o que a gente quer e fazer o que precisa ser feito para aquilo ali ocorrer, alinhar expectativas com as pessoas que são gestores de você, para eles te direcionarem. Muitas das vezes são pessoas que já chegaram em posições que você almeja chegar com o próximo passo. E também você abrir o leque, né? Não estar restringido ali em algumas oportunidades específicas pequenas, em locais específicos, e você conseguir abrir o leque, né? Isso vai ajudar você na sua carreira. Zé, o que você achou do conteúdo de hoje, pra gente finalizar aqui e passa um recado final pra turma? Cara, excelente conteúdo, valorizem, é algo que vocês não encontram fácil, pelo menos na minha época eu não encontrava fácil, tão disponível igual tem hoje, tão didático, de uma maneira tão clara. Absorvam esse conteúdo, executem, que é certeza que vocês vão conseguir alcançar o cargo de gestão almejado. É um conteúdo totalmente gratuito. Perfeito, pessoal. Vocês encontram a gente no YouTube, tá? No canal o Edson Liberato, do Chão à Gestão. Encontram a gente no Instagram também. O Zé Henrique vai deixar aqui o Instagram aqui embaixo, liberato.edson. Em algum corte na internet. Espero que esse conteúdo chegue até você, que está passando por esse momento. Seja agregador, te ajude a crescer na carreira. E que a gente se vê por aí, né? No mercado de trabalho. E, se Deus quiser, em níveis cada vez mais altos, dia após dia, viu? Obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê por aí e abraço! Abraço!